Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Difícil ver a casa vazia, mas eu espero que o teu coração esteja cheio, cheio de Deus, cheio da presença, porque você não está assistindo, você está participando da adoração a esse Deus. E eu queria começar falando com vocês nessa manhã, uma das passagens mais intrigantes que tem para mim na Bíblia. E ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 17. E ali Jesus é transfigurado. Transfiguração é uma coisa tremenda. Na presença daqueles 3 discípulos, nós temos Pedro, Tiago e João como testemunhas do que aconteceu. O rosto de Jesus, ele resplandecia de tal maneira, e até as suas vestes se transformaram brancas, alvíssimas, é como diz a palavra. E enquanto ele orava, apareceu Moisés e Elias, que falavam com Jesus. É muito enigmática essa passagem, mas eles estavam ali porque eles estavam conversando o tipo de morte que Jesus deveria passar. Logo daí a pouco ele teria que passar para que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei a respeito deles, e tudo o que estava escrito e falado, que foi falado pelos profetas, é o que diz a palavra de Deus. Foi por isso que apareceu Moisés. Moisés era o representante da lei. Foi por isso que apareceu Elias. Eli era o representante dos profetas. Mas eu fico imaginando que tipo de oração foi essa que Jesus fez. Nós temos na Bíblia outra pessoa também que passou e experimentou a mesma coisa, que foi Moisés. Moisés permaneceu na presença de Deus 40 dias, e neste período onde ele esteve em comunhão com Deus, diz a Bíblia que quando ele desceu do monte, o que aconteceu? O rosto de Moisés brilhava. Queridos, como nós estamos precisando buscar a face deste Deus, como nós precisamos resplandecer a glória desse Deus maravilhoso. E aí nós temos que entender que naquele momento o plano de Deus, por causa da obediência de Jesus, estava se cumprindo. E olha, aquilo que a lei e os profetas não puderam fazer, Jesus fez. Quando ele veio, quando ele assumiu, quando ele morreu a nossa morte, ele trouxe outra vez a possibilidade de eu e você sermos novamente feitos filhos de Deus, através da adoção. Assim como Adão era, mas Adão, que foi criado à imagem de Deus, pelo pecado, ele também precisou da graça de Deus para ser salvo. E é tão lindo que nós temos que pensar que mesmo hoje, você e eu, nós que agora conhecemos a esse Deus maravilhoso, nós temos que entender que diariamente Deus está nos transformando para mais uma vez nós sermos a imagem dele. É isso que a palavra de Deus diz. Jesus também, ele trouxe a salvação da morte eterna, da separação eterna que nós teríamos de ficar longe de Deus. Ele nos trouxe também vida em abundância para o aqui e agora. E é isso a nossa oração para você hoje, para esse tempo de pandemia, vida e vida em abundância. Tudo isso sendo direcionado com essa cobertura do Espírito Santo que hoje está com você, habita em você. Novamente nós fomos feitos co-herdeiros com Cristo e nos tornamos, glória a Deus, embaixadores, nos tornamos ministros da reconciliação. Foi por esse motivo que você, quando lê a palavra de Deus, você vê Deus falando assim, olha, quando você está lendo Mateus 17, você lê o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutem a ele. Só que é interessante, em outra passagem, de uma outra maneira, como está sendo escrito, de uma outra tradução, a ele ouvir. Sabe que coisa linda? Não mais a lei, não mais Moisés, não mais os profetas que falavam da parte de Deus aos homens, mas agora sim, ouvindo os ensinamentos que Jesus está trazendo. E não era mais pelo cumprimento daquela lei, agora era simplesmente pela graça que nós somos salvos. Gente, que presente nós recebemos. Mas nós temos que pensar que agora que Jesus está voltando para buscar a noiva, e nós temos que pensar na possibilidade de já sermos arrebatados, ou não, de repente por uma morte natural, mas nós precisamos compartilhar essas boas novas. Só que antes desse dia chegar, do arrebatamento chegar, diz a Bíblia que o Senhor tem preparado um avivamento. E olha o que está escrito no livro de Joel, capítulo 2, no versículo 28.
E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Olha que coisa linda, nós podemos hoje ser cheios, plenos do Espírito Santo. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Você pode profetizar na tua casa, meu filho, a minha filha, diz a palavra do Senhor, profetizarão. Foi o próprio Deus que também disse no livro de Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 ao 6, eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele, Elias, converterá o coração dos pais a seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Sabe, queridos, naquele dia, no Monte da Transfiguração, Jesus falou para os seus discípulos, para eles não contarem nada do que eles tinham visto e ouvido, porque eles não iriam entender. Ele ainda não tinha morrido, ele ainda não tinha levado o teu e o meu pecado, faltava-se cumprir a sua morte. Aí os discípulos chegam para ele e perguntam, por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Isso você encontra no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 10. Por quê? Os escribas estão dizendo que é necessário Elias vir antes, mas Jesus responde para eles, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem irá sofrer na mão deles. E então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. O próprio anjo do Senhor, quando apareceu para Zacarias, o pai de João Batista, para dizer que ele teria um filho, apesar dele já ser velho, ele está dizendo que aquele homem que nasceria, João, o Batista, você lê agora em Lucas capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim sobre este homem chamado João. Em Lucas você lê, ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor, irá adiante de Jesus, no poder e no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, para converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lembre-se que quando a gente fala de pais e filhos, nós estamos falando o primeiro grupo de relacionamento que existe, dentro da nossa casa. Está representando aqui, são relacionamentos que foram quebrados, mas que precisam ser restaurados. Está revelando também aqui o mesmo ato que Deus, o Pai, fez ao nos perdoar, converterão o coração dos pais aos filhos, nada mais é do que uma maneira de dizer, assim como Deus nos perdoou, e nos converteu, e nos mudou, e nos fez novamente seus filhos, nós devemos fazer isso dentro da nossa casa, dentro dos nossos, aqueles que estão ao nosso lado. Deus nos reconciliou com Cristo e somos chamados para sermos uma voz profética, olha que coisa louca, que vai reconciliar o coração dos pais com os filhos, dos amigos, com os irmãos, com pessoas conhecidas, com quem quer que Deus queira trazer para a sua família. E nós estamos lendo que Elias e Moisés, os dois, eles tiveram o mesmo tipo de pregação. Eles falavam sobre o arrependimento, eles falavam sobre o perdão, eles falavam sobre relacionamento com Deus, eles falavam sobre restauração, não uma religião, mas nós estamos falando de um relacionamento vivo, real com Deus. João dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E agora, para chegar, quando a gente se chegar a Deus, para a gente chegar diante mais dele, bem pertinho, não seria mais o cumprimento daqueles mandamentos, não seria mais a necessidade de fazer as obras, mas seria assim, nunca foi fazer as obras, mas as pessoas nunca entenderam, e agora seria arrependimento do pecado. Como eu disse, Moisés trouxe a lei. Como eu disse, Elias, o profeta, trazia a palavra de Deus aos homens. E os dois, eles falavam sobre restauração.
E Deus, queridos, de maneira nenhuma quer chegar com juízo. Deus quer a salvação. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo. Deus ama todos os homens. Mas quando os homens se desviam, Deus muitas vezes usa o juízo. E aí, para que isso aconteça, Ele levanta pessoas como Elias, como Eliseu, que fique alertando, que fique mostrando o erro, o pecado. E caso haja o arrependimento, o que acontece? O resultado é a salvação. Aleluia, aleluia. Olha o que está escrito no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 2. Mas, para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Liberdade, alegria é a promessa de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de profetas que serão levantados justamente para este tempo de pandemia, antes que venha esse terrível dia do Senhor, dia de julgamento. Então aí resta uma pergunta a ser feita: que espírito é esse? Que espírito era esse? Esse espírito que pousou sobre, fortaleceu, pousou, separou, fez com que tanto Elias, como até mesmo Eliseu, eles tivessem uma cobertura sobrenatural para fazer a obra que Deus tinha para eles. Eliseu, você sabe, ele era um seguidor, ele fez e foi chamado para ser um profeta, como foi Elias. E ele viu Elias subindo aos céus numa carruagem, gente, que coisa louca, de fogo. Ele viu aquilo lá, ele estava ao lado até o momento que ele foi tomado. Mas antes de Elias subir, ele fez um pedido: eu quero porção dobrada desse espírito que você tem. Elias se assustou e fala assim: você pediu uma coisa difícil. Se você vir o momento onde eu estiver subindo, então você receberá o que você pediu. E realmente, olha o que a Bíblia diz. Quando Elias sobe, Eliseu pega o manto dele e ele fala o seguinte, você vai ler isso na passagem que está em 2 Reis, capítulo 2, o versículo 12b até o 15. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em 2 partes. Então, levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? E quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os 2 lados, e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó viram isso e disseram, eles não tinham visto como que Elias subiu, só Eliseu, mas eles viram e disseram, o espírito de Elias repousa agora sobre Eliseu. Uau! Sabe o que Deus fez através de Eliseu? Quem foi Eliseu? Quando você está lendo, olha, se você quiser ler um livro maravilhoso, o livro de 2 Reis, coisa linda, a história de Eliseu, contando ali o que ele fez, como Deus o usou para mudar aquela nação. Ele transforma águas que estavam amargas, que não davam para ser tomadas, ele transforma em águas saudáveis. Ele aumenta o óleo da viúva que estava quase morrendo sem comida, mas ele faz com que apareça cada vez mais naquela botija. Ele revive um filho de uma sunamita que morreu, mas ele simplesmente foi lá e ressuscitou o menino. Ele, inclusive, diz a Bíblia que ele alimentou os profetas. Ele curou de lepra aquele que era o bambambam do exército da Síria, de Naamã. A Bíblia fala isso. Também diz que ele ora e pede para Deus para cegar os sírios que tinham ido atrás dele para prender. Ele faz isso. E aí, nós temos uma coisa tremenda, que quando ele morre, colocam ele num túmulo. E mesmo depois de morto, os ossos dele, que estavam ali naquele local, simplesmente quando jogaram um homem sobre aquela cova, diz a Bíblia que aquele morto ressuscitou. Ele estava impregnado daquele espírito, aquele mesmo espírito que tinha repousado sobre Elias. Queridos, eu fico assim,
estou lendo essa passagem, eu fico, Senhor, nós precisamos de profetas. Levanta homens e mulheres como aqueles que na ousadia abriam a sua boca, porque nós estamos nos últimos dias e nós precisamos ver um mover sobrenatural para calar a boca do inimigo, para trazer libertação ao cativo, para curar as pessoas. É isso que nós precisamos. Mas nós temos uma vantagem, porque hoje o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Hoje nós não precisamos simplesmente que ele venha ele está sobre toda a tua carne. É isso que a palavra de Deus diz. E Deus quer levantar homens para alertar, para mostrar o erro, para falar, para mostrar que só o Senhor é Deus, o único Deus. E Deus também vai usar esta mesma pessoa para fazer sinais e maravilhas, como diz a palavra. Sabe, muitos vão conhecer a Deus nesse período. Eu sei que nós temos sofrido na pandemia, mas muitas pessoas, não importa por medo, necessidade, estão buscando a Deus. E Deus está ouvindo o seu clamor. Muitos vão conhecê-lo justamente como aquele Deus que abençoa aqueles que o buscam. É o que diz a palavra de Deus. Sabe, meus anjos, nessa volta de Jesus para buscar a noiva, através do arrebatamento, é claro, ele vai buscar todos aqueles que estiverem se preparando e se santificando para esse retorno de Jesus. E nós estamos buscando a palavra de Deus falando conosco, ao nosso coração, para Ele retirar o que não agrada a Deus, para Ele fazer em nós, cumprir em nós a vontade dEle para a nossa vida, para Ele nos levantar para aquele que está precisando. É isso que nós estamos querendo através dessa mensagem. Agora, que lindo, porque você vai perguntar assim, você pode até pensar, e isso também é um papel até às vezes do diabo, por que Deus me usaria? Eu muitas vezes já fiz essa pergunta, por que Deus me usaria? Elias era um homem como eu e você. Ele teve altos e baixos como eu e você temos. Ele entrou em depressão, ele pediu a morte, ele demonstrou fraqueza, ele teve medo, coisas que nós sentimos, todos nós. Mas quando você está lendo no Novo Testamento sobre Tiago, capítulo 5, versículo 17 a 18, olha o que diz a palavra do Senhor. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuvas e a terra produziu os seus frutos. Que poder de oração é esse, gente? Sabe como que vem essa passagem? Você pegar a sua Bíblia, vem em seguida. Quando você está lendo o versículo 16, lá no livro, no Velho Testamento, ele está dizendo, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Queridos, está na hora de orarmos, está na hora de clamarmos, de buscarmos a Deus. Senhor, poupa teu povo. Está na hora de nos colocarmos na mão de Deus e falar, usa-me para louvor da tua glória. E aí, você, para entender o que eu estou querendo dizer, chega no primeiro capítulo do livro de Reis, entra no capítulo 17, e você vai ver como Elias chegou. Numa ousadia gritante, logo no primeiro versículo, ele já chegando, e ele diz assim, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. A primeira tarefa que ele teve foi justamente resolver um probleminha simples, o culto a Baal. E quem era Baal? Acabe, o rei de Israel, tinha trazido, por causa da esposa, esse culto a um falso Deus, a Baal. E todo mundo estava buscando Baal, pedindo para ele agora proteção, chuva, fertilidade. Era isso que esse Deus, falso Deus, fazia. Mas então Deus levanta Elias, justamente do nada, e começa a falar para todos que há um único Deus, um Deus verdadeiro. Só o Senhor é Deus. Gente, você já sabe disso, você pode falar isso. Você pode chegar diante de Deus e dizer isso. Esse Deus que traz a fertilidade, que traz a cura, que traz a vida, que traz a chuva, que dá sustento. Esse Deus que faz a gente crescer, que abençoa a natureza. Um único Deus.
Sabe, aquela seca de 3 anos e meio estava acontecendo justamente para demonstrar o poder deste Deus que nós cremos, que eu e você cremos, e mostrar que não apenas a chuva, não apenas a fertilidade, a vida e a morte estava na mão dele, para mostrar que aquilo tudo que eles tinham vinham do alto, e não do fruto do seu trabalho, desses falsos deuses. É isso que nós temos visto na palavra. Mais uma vez Israel tinha trocado o verdadeiro Deus por falsos deuses, e Elias então é levantado. Como o Baal não tinha nenhum poder, aqueles 3 anos de escassez estava mostrando: manda chuva. Se você é Deus, você é o Deus da chuva, você é o Deus da fertilidade. É isso que vocês estão lendo. Você conhece a história. Você sabe que Elias, quando ele se apresenta ao rei, ele manda reunir todo o povo de Israel, ali naquele Monte Carmelo, e ele em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 a 39, olha o que diz a palavra. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Gente, que coisa louca, que ousadia. Ele orou para não cair chuva, de repente ele se apresenta, fala para aquelas pessoas que ele estava ali, porque ele era servo desse Deus, desse único Deus, pede para esse Deus responder, e a manifestação do poder é tão grande, que até pedra, água, tudo vai embora, para que todos soubessem: só o Senhor é Deus. Antes deste homem aparecer, antes deste homem se levantar, o que acontece é que ninguém sabia quem ele era. Ele simplesmente era só mais um homem, mas depois ele era um homem de Deus. Depois que Deus cumpriu o que ele falou, todos já sabiam. Todos sabiam que só o Senhor é Deus. Todos sabiam que ali estava um homem de Deus. E nós precisamos entender que eu e você, porque hoje nós somos de Jesus, aleluia, nós já temos este chamado. Você foi chamado para ser um profeta de Deus. Você foi levantado para ir pregar o evangelho a toda criatura. Queridos, a pandemia tem causado tanta dor, tanta desgraça, no sentido de perdas, de vidas, de carências, de necessidades. Tem pessoas que estão precisando de você, tem pessoas que estão precisando porque elas estão com medo, elas estão em depressão, e eu não estou falando apenas de pessoas fora que não conhecem a Deus, eu estou falando até mesmo dentro da casa de Deus. Nós precisamos de uma maneira muito clara, levar o amor, levar a palavra, levar o consolo, nos levantar como profetas de Deus, porque senão eu e você podemos cair. Nós precisamos olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Nós podemos cair como Pedro caiu. Pedro estava ao lado de Jesus, ele caminhou em cima das águas, em cima de uma palavra que o próprio Jesus trouxe para ele, mas ele afundou. E por que ele afundou? Porque ele viu o vento, porque ele viu o furor daquelas águas que vinham de uma maneira agora sobrenatural sobre ele, e ele perdeu a fé e afundou. Não olhe o que está acontecendo do seu lado. Veja que você tem um pai que te protege, um pai que te busca, um pai que cuida de você. É isso que nós temos que pensar. Jesus estava inclusive falando: Pedro, vem. Ele saiu, ele teve ousadia. Muitos de nós começamos essa pandemia com ousadia, saímos crendo, mas muitos já têm falado: eu estou afundando, a minha fé está enfraquecendo, e é verdade. Só que Jesus está fazendo a mesma coisa com você e comigo hoje. Não olha para o lado, querido, olha para Jesus, olha para Deus. Não tema as más notícias, não tema aquilo que tem chegado através de você. Ele tem cuidado de nós, é isso que a palavra diz, é isso que a palavra diz. Sabe, a minha pregação de hoje
está falando sobre profetas, está falando sobre homens que, buscando a Deus, eles simplesmente fizeram toda a diferença num cenário. A palavra de hoje está dizendo homens que, através da oração e de um andar com Deus diferenciado, eles mudaram a história. Você é este homem, você é essa mulher, você é esse adolescente, essa criança que Deus chama para mudar a história. Nós precisamos ter e ser como eles, ter esta fé que esses homens tiveram, fazer aquilo que eles com ousadia fizeram. Nós não podemos ficar mais trancados dentro de 4 paredes. E aí você vai falar, Raquel, você está fazendo um levante? Não é nada disso, querido. Não é nada disso. Você tem que ficar protegido mesmo, você tem que se cuidar. Nós, inclusive, paramos o culto presencial. Você vai pensar, é por medo? Não, nem um pouco de medo. Eu não vou morrer nem um minuto antes, nem depois daquele que já está determinado por Deus, e nem você. Sabe por quê? Porque quando Jesus desceu ao inferno, Ele trouxe na mão dele a chave da vida e da morte. Ele pode até usar um coronavírus, mas isso não quer dizer que nós vamos ser ceifados antes da hora. O que eu estou falando é que mesmo dentro da sua casa, você pode ser usado por Deus. Sabe por que nós paramos? Porque nós vimos que tem 7.000 pessoas em fila de espera em hospital, e eles estão pedindo que em 2, 3 semanas se pare tudo, aglomeração, para que com isso as pessoas que já estão doentes possam ser tratadas, porque senão isso vai ser cada vez mais. Nós não estamos com medo, nós confiamos no nosso Deus, mas por respeito à tua vida, por respeito aos familiares que estão sofrendo, por respeito àqueles que estão nas filas precisando ser tratados, é que nós optamos por essa decisão. Sabe, então eu fico pensando que neste momento que Deus quer de nós, Ele nos convida a chorar para essas almas perdidas. Na tua casa, você não precisa sair, você pode orar o tempo todo. A palavra de Deus, isso dentro da sua casa, para orar, para pregar, para convidar as pessoas para a célula, para assistir culto presencial, envia maná, envia o que for, é a palavra de Deus. Vai orando, porque às vezes você envia a palavra, mas se não tem oração, a pessoa só ouve. Mas nós precisamos estar guardando aqueles corações. Cada vez que você mandar, Senhor, manda a tua palavra, que ela possa entrar e fazer a diferença. Com um dedinho hoje você prega, você não precisa sair da tua casa. É isso que a palavra de Deus diz. Quantos que estão esfriando na fé? Quantos precisariam de ouvir uma voz, uma fala? É assim que nós temos que agir, amando o nosso próximo. Nós precisamos levar muitos ao conhecimento desse Deus único, que tem prazer em abençoar. É o que a palavra de Deus diz. Mas sabe, nós também precisamos voltar àquele primeiro amor que nós tínhamos a Deus. Nós precisamos voltar à simplicidade da palavra de Deus. Sair dos nossos próprios problemas, olhando somente para nós, para tentar olhar o problema do outro e ajudar o próximo. Muda toda a coisa. Nós precisamos ler mais a Bíblia, ter as nossas vidas abertas, mas não para ela ficar ali em cima, exposta, como se fosse assim, olha, aquilo ali vai trazer proteção para a minha casa. Não, o que vai trazer proteção para a tua casa é o conhecimento desse Deus, é a prática daquilo que você conhece desse Deus. Nós precisamos crer no que está escrito. Se está escrito é a verdade, é a palavra de Deus. O que Deus fala é para a gente buscar esse perdido, aquele que está do nosso lado e que às vezes pode estar até dentro mesmo da nossa casa, dos nossos familiares. Nós também precisamos buscar o nosso irmão que enfraqueceu, o irmão na fé, a família de Deus que enfraqueceu. Eu e você estamos numa guerra. A palavra de Deus diz que nós fazemos parte de um exército. Manaim, inclusive esta igreja existe, porque você é parte, você é um líder, uma pessoa levantada por Deus, para fazer parte deste exército, que faz a diferença, que lidera, que chama, que chora. É isso que Deus está dizendo nesta manhã. É tempo de oração, é tempo de busca a Deus, é tempo de nós nos levantarmos como profetas de Deus, profeta mesmo que tem ousadia para abrir a boca e fala, recua Satanás, recua a enfermidade. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós precisamos clamar, nós precisamos orar. Sabe, há uma diferença, e eu preciso deixar isso claro, há uma diferença entre ser profeta e ter o dom de profecia. Nem todo mundo tem o dom de profecia, eu creio em profecia, mas todos nós podemos ser profetas de Deus.
Todos nós podemos ser profeta de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, quando você lê 2 Coríntios, capítulo 5, de 18 a 20. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Isso é para todos. Todos temos o ministério de reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feita justiça de Deus. Sabe quem você é? Por que Deus vai te usar? Porque você é um embaixador. Porque você é um cooperador dele. Porque você possui o ministério de reconciliação. Você é um dispenseiro das boas novas, mas para isso você precisa saber o que está escrito, para você falar o que está escrito. Antes, nós éramos escravos do pecado, é isso. Nosso pai era Satanás. Mas agora, Cristo, depois que Ele tomou o nosso lugar, você é livre. E por causa dessa liberdade, pelo amor que você recebeu de Deus, agora você tem que sair para fazer a obra, para fazer parte desse ministério de reconciliação, pura graça, nada merecido. Agora, é claro, mudanças vão acontecer. Por quê? Porque a graça de Deus pede santidade. Está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É o que a palavra de Deus diz. O bom é que também está escrito: sou eu que te santifico. Então, queridos, a nossa oração sábia: Senhor, o que não agrada ao Senhor na minha vida? Retira, me mostra, me mostra. A pergunta é: você está disposto? Sabe o que Deus quer para você, além dessa vida de santidade? Isso é básico. Ele quer um crescimento, um amadurecimento seu. Ele quer que você tenha e se engaje nessa luta espiritual que está acontecendo para todo lado. Ele quer te usar como profeta de Deus em dias caóticos, para você se levantar na autoridade deste nome e poder fazer a diferença, e orar pelos enfermos, e mostrar que só há um Deus, um único Deus, o Deus verdadeiro, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, que já fez isso por nós. Conte aquilo que Ele fez pela tua vida e você vai ser usado. Tudo bem, vaso de barro, a glória é somente dEle, mas Ele vai usar. E aí os sinais vão te acompanhar, porque a palavra de Deus diz isso. Você quer? Então eu te convido. Você vai falar que: Raquel, eu não estou na igreja, mas eu te convido, fique em pé na tua casa. Você que entendeu essa palavra, você que entendeu que Deus tem um plano para a tua vida, que te chama para que você seja um profeta, você que entendeu que quer fazer a diferença por onde Ele te levar, você que entendeu que só o Senhor é Deus, é o único Deus, e que o projeto dEle é salvar a humanidade. Ele ama a todos, mas só aqueles que crerem serão alcançados.